Meu pai foi preso, eu ainda nem tinha nascido. E minha mãe ficou com um monte de filhos, ficou com 10 filhos. Aí ela deu um pouco dos filhos, deu um pouco para parente dela, um pouco para gente estranha. E eu fui parar com a minha avó. Ela me deu para minha avó. Eu era bem pequena, eu devia ter uns 5 para 6 anos de idade por aí. Mas aí eles me faziam de escrava. Eu era pequenininha e tinha que fazer as coisas. E tinha um tio meu que ele era adolescente. Ele derramava as coisas no chão, me mandava eu limpar, que eu tinha que limpar. E que se eu não limpasse, ele ia esfregar minha língua ali. E eu falava pra minha avó me mandava eu limpar a lata, que eu não era nem pra estar ali, morando na casa dela, que eu tava de favor, que se eu não parasse de incomodar, ela ia me colocar num abrigo. Aí o tempo passando e quando eu fui criando corpo de mocinha, meu tio começou a me olhar com um olhar diferente. Me começou a olhar com um olhar, com outros olhos. Um dia eu tava lavando a louça, chegou por trás e me apertou assim, eu levei o maior susto. E aí um dia também eu tava assistindo televisão, ele chegou, sentou perto de mim e começou a passar a mão no meu corpo e eu fiquei imóvel. Continuei assistindo, fingi que nada estava acontecendo. Aí passou uns dias e eu acordei com ele mexendo em mim. Eu me mexi, fingi que estava dormindo e ele saiu. Mas quando eu tinha uns 14 anos de idade, ele já era um homem. Aí ele já estava um homem, eu tinha uns 14 anos. Mas eu continuava naquela vida de humilhação e sofrimento. Ah, detalhe, a minha mãe, ela vivia na rua se prostituindo e vendendo droga. Eu nunca mais vi ela. Ela não vinha em casa. E meu pai continuou, não sei se saiu, continuou preso. Sei que eu não soube mais dele. E quando eu tinha uns 14 para 15 anos de idade, meu tio, ele me estuprou. E não foi uma vez só. Ele fez coisas horríveis comigo. Coisas que eu nem consigo relatar aqui. Mas eu não tinha para quem recorrer. Eu não tinha para quem correr. Minhas tias não me queriam, porque minha mãe já tinha um monte de filhos, tinha dado filho para ela, irmãos meus para elas, e elas não me queriam, e eu não tinha mais o que fazer. Aí quando foi um dia, e tinha um rapaz na rua de baixo, que ele gostava muito de mim. Mas eu nem dava bola em namorar, porque eu já passava tanta humilhação que eu não tinha cabeça para isso. Só que naquele dia foi tanta humilhação, foi mais um dia de, de estupro, foi mais um dia de humilhação, de escravidão, de trabalhar naquela casa, só eu. E quando foi de noite, assim, eu saí, comecei a andar e chorar e pensar o que vai ser da minha vida, que eu sofro desde criança e o que vai acontecer comigo, o que vai ser de mim, será que eu vou me casar um dia, será que eu vou ter filho? Comecei a pensar todas essas coisas, né? Detalhe, eu não estudei, eu sou semi-analfabeta. E esse rapaz que ele gostava muito de mim, ele passou e me viu chorando daquele jeito. Eu contei tudo, aí me abri e falei tudo. Porque até então eu falava pra minha avó, mas ela não tava nem aí, ela sabia que era verdade, mas ela não tava nem aí. Aí eu contei tudo, me abri e falei tudo que eu passava, tudo que eu tava passando desde criança. E aí esse rapaz falou assim que eu podia ficar na casa dele. Falou até assim falar com a mãe dele se podia ou não. Ah, mas eu já fui naquela noite mesmo, ficar lá. Lá a mulher me recebeu bem, fui bem recebida. Ela arrumou um quarto para mim e ela me colocou para estudar, né? Eu não estudei na casa da minha avó. Depois ela me colocou para estudar, eu estudei. Não tinha muito o que ir buscar na casa da minha avó, mas eu voltei porque eu precisava pegar meus documentos. Foi mais um barraco de humilhação engraçado. Não me queriam, me humilhavam, mas quando eu queria me mudar, foi um escândalo. Fiz que não estava escutando, peguei meus documentos, um pouquinho de roupa que eu tinha e fui.
Só que eu sabia que esse rapaz, ele gostava muito de mim. Aí ele começou a me convidar para ir na igreja. Eu comecei a ir na igreja com ele e eu comecei a gostar. A palavra começou a entrar no coração. A palavra começou a me limpar, me libertar. E a gente começou a namorar e ele não falava nada sobre, né? Ele não me respeitou, se é que vocês entendem. A gente namorou uns 3 anos. Depois ficamos noivos uns 2 anos e nos casamos. Hoje eu tenho 3 filhas lindas. Eu mudei de cidade, eu quis mudar de cidade, né? Minha sogra ainda mora nessa cidade. E eu prefiro pagar passagem. Ela tem condições, mas eu prefiro, se for pensar, eu pago a passagem para ela ir para a cidade que eu moro, porque eu não quero voltar naquela cidade. Para não correr risco de ver minha avó e nem aquele monstro, meu tio. Hoje a gente cuida de uma igreja, somos pastores. Graças a Deus, Deus colocou esse rapaz na minha vida, um rapaz de Deus, um homem de Deus, né? Meu marido, um homem de Deus. Criamos nossas filhas com muito amor. Eu não deixo elas perto de homem nenhum, tenho desconfiança. Eu sei que não deve ficar desconfiando todo mundo, mas eu não consigo deixar elas perto de homem assim. Certo por tudo que eu passei, né? E hoje a gente é pastor, cuida da igreja, cuidamos da juventude, né? A mocidade a gente faz. E a nossa vida é uma bênção. E cada dia mais Deus abençoa a nossa vida. Por isso que eu digo para você, não desista. Jesus tem um plano na tua vida. Ele tem um plano na tua vida desde antes da fundação do mundo. Se deu, irmã, mas deu alguma coisa tudo errado. Se deu alguma coisa tudo errada é por causa da escolha errada do ser humano, por causa do livre-arbítrio. Não foi por causa de Deus. Deus te escolheu para ser feliz. E Ele te ama. Nunca duvide do amor de Deus, incondicional. E Ele te ama, não desista. Fique firme com Jesus. Ele vai mudar essa história que você está passando. Porque eu passei por tudo isso e eu achei que nunca ia conseguir sair desse fundo do poço. Mas eu saí. E agradeço muito a Deus por ter colocado esse homem de Deus na minha vida. Tá bom? Essa história não é minha, mas ela é baseada em fatos reais. Todas as histórias contadas aqui no canal, elas são reais ou baseadas em fatos reais. Manda sua história. Seja qual for a sua história, seja de um transtorno, de uma depressão, de um toque, de uma mãe narcisista, de uma mãe que te desprezava, de um marido que te maltratava, qualquer for a tua história, meu WhatsApp tá aí. Manda, eu vou ter muito carinho, respeito em contar a sua história. Um beijo no coração de todos e até o próximo vídeo.